Eu sempre busco trazer reflexões que tenham a ver com a minha vida, que mexam muito comigo. É interessante que a gente prepara o tema, eu estou atendendo de segunda a quinta, e eu vou preparando o tema, eu digo, tá pronto. No sábado de madrugada eu não consegui dormir, o Senhor disse, tá pronto nada, muda. Misericórdia, mudar quase tudo. Você pensa, eu estou pronto com a mensagem, Deus muda, mas como é que eu vou pregar? Deixa que eu vou ser com você. E Deus falou para mim, essa mensagem que você vai pregar, e adaptou a mensagem, e eu creio que se for de mim, nada tem utilidade. Mas que se for do Espírito Santo que vai me usar nessa manhã, que elas vão tocar nossa mente e coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Que não seja eu, mas Teu Espírito. Senhor, aqui a gente fala, ninguém é melhor que ninguém. Eu tenho transformação em processo, Ele também. Que essa palavra venha me converter, me transformar. Me converter e transformar cada um aqui. Que ninguém saia daqui igual como entrou. Saia melhor. Esse é um local de graça, de acolhimento, de amor e de correção com mansidão. Eu creio na graça que me salvou. Só entende a graça quem um dia precisou dela. A graça do Senhor tem poder de curar e libertar. E que o Senhor fale nessa manhã. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O Espírito Santo de Deus irá falar. Eu vou falar sobre um texto muito conhecido. E eu não gosto muito, como pregador, de pregar textos conhecidos demais, porque eu digo, nossa, as pessoas conhecem a história, elas já sabem o que está ali, mas eu quero trazer outros aspectos aplicáveis ao nosso dia a dia. A pregação, ela tem a função de ser uma impressora que imprime em nossa vida algo e você diga, essa semana a palavra falou comigo, eu estou na rua, só me veio aquela pregação à mente. Jesus falava em parábolas, porque Jesus não falava para teólogos, Jesus não falava para doutores, ele falava para todos aqueles que quisessem escutar e entender, porque a função do reino de Deus não é eloquência, a função do reino de Deus é ser impresso na minha e na sua vida. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, que faz parte do Pentateuco, um dos primeiros 5 livros escritos por autoria de Moisés. Gênesis 22, versículo 1 a 14. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, toma o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do monte de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumentinho. Tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia indicado. Porém, no terceiro dia de viagem, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumentinho, porque agora eu e o rapaz vamos até lá. Vamos adorar e depois voltaremos a você. Que fé. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu próprio filho Isaque, que seria sacrificado. E ele mesmo levou as brasas, o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Ele disse, sim, meu filho. Abraão respondeu. E perguntou Isaque, as brasas e as lenhas estão aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício no holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão com um punhal para sacrificar seu próprio filho. E ao tentar fazer, o anjo do Senhor clamou do céu, Abraão, Abraão! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou o cordeiro, sacrificou no holocausto, que seria do seu filho. Abraão deu lugar ao nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte de onde o Senhor proverá. Amém? É versículo grande, não é verdade? Mas a gente parar para pensar, para uma história foi bem contada. Essa mensagem é toda para mim, espero que para vocês. Porque cada sermão que eu faço mexe com algo na minha vida. Eu acho que a maior marca de um sermão é o quanto ele impacta inicialmente o pregador. John Piper vai nos ensinar, um grande teólogo, que o seu sermão não é o suficiente para te transformar, porque o seu sermão está raso.
Ele precisa mexer com você. E quando eu sinto a pregação, eu digo, agora chegou. Eu ia estudar de madrugada e eu disse, bora acrescentar coisa, bora mudar coisa, porque tá rasa. Eu quero que mexa com você. Eu não quero que você fale um tema conhecido. Eu quero que você sinta o peso de cada palavra. Mas para você entender o sacrifício de Abraão e Isaac, você precisa entender, Isaac não era um filho comum. Abraão tinha 75 anos e Sara 65. E Abraão com 75 anos sofria, porque ele tinha um patrimônio, trabalhou a vida inteira, tudo que ele fez prosperou, mas ia ficar tudo para o seu servo. Ele não tinha herdeiro. E a mulher da vida dele, Sara, com 65 anos, era estéril. Chorava de noite porque sonhava em ter uma criança. Ela sonhava em ter um filho. E durante 25 anos, eles recebem uma promessa do Senhor, que Deus daria um herdeiro. O futuro de Abraão estaria garantido. E que esse herdeiro seria responsável por uma grande nação. E que seria uma bênção. E que o milagre aconteceria. E Sara ouviu isso do anjo riu. E Deus falou, por que você está rindo? Vai acontecer. E meu Deus, ela já tinha 65 anos. E ele 75. E é bonito a gente ler o versículo da profecia. E no outro dia ele com a criança na mão, não é verdade? Mas foram 25 anos para essa promessa se cumprir. 25 anos crendo. Imagine o quanto aquela mulher que duvidou deve ter dito. Aí envelhecemos, cadê a criança? Aceita essa realidade. Não vem filho nenhum, nenhuma promessa vai vir, nenhuma herança vai vir. E ele permanece crendo. E o filho vai nascer quando ele tem 100 anos. Esse é Isaac, o filho da promessa, o filho que nos faz entender que as promessas de Deus não caducam com o tempo e permanecem de pé. Ainda que a minha e a sua realidade, a gente olha e fala, mas já tem tempo, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais se é para mim. Se ele prometeu, irá cumprir na minha e na tua vida. Isaac era o filho da promessa. Mas aí vem Gênesis 22, o que acabamos de ler agora, e que para muitos parece um Deus cruel, vai mexer no futuro de Abraão, na herança de Abraão, na promessa que o próprio Deus fez para Abraão. Não, Senhor, é minha herança. Não, Senhor, é tudo que eu construí em vida é para ele. Abraão, sacrifica teu filho no altar. Senhor, é tudo que eu tenho. Eu já contei isso aqui. Se 2 filhos seus fossem pegos roubando, e o juiz dissesse, escolhe um porque vai ter que morrer. Que loucura! Escolhe um porque vai ter que morrer. Escolha! Sempre tem aquele filho que dá mais trabalho, não é verdade? Eu sou ele. Escolhe um! E quem é pai fala, não dá para escolher. É impossível escolher. Escolhe um para morrer, então me mate no lugar dele. Eu morro. Foi o que Cristo fez por mim e por você. Ele pecou, ele tem que morrer, eu sei. O salário do pecado é morte, clamou Satanás. Ele disse, eu sei. Ele tem que morrer, eu não posso. Eu vou no lugar dele, Pai. Eu vou morrer essa morte no lugar dele. E pede o próprio filho a esse homem. E Gênesis 22 não revela um Deus cruel, mas um Deus que foi profundamente cirúrgico e intencional. Entenda que Abraão era um homem de muita fé. Ele abandonou a família. Quem lembra? Abraão, primeira profecia, sai do meio da tua parentela, larga tudo, com você é coisa nova, sai das suas preocupações, sai do seu contexto familiar, sai da tua preocupação com o dinheiro, sai com a tua preocupação da realidade, abandona tudo, porque as bênçãos que eu tenho para você é daqui para frente, é tudo novo. Eu não quero bagagens. E esse homem abandona, e é bonito a gente ver o que Deus fez com ele, mas no local desértico. E humanamente a gente pergunta, abandonar como? E as contas? E eu vou viver de quê? No meio do deserto? Mas ele ouviu, confiou, abandonou o seu passado e seguiu em frente. Um homem que confiou na promessa e Deus honrou a promessa. Mas agora Deus não está pedindo o passado de Abraão. Deus está tocando no seu futuro, naquilo que foi dado, na profecia sobre a vida dele. Imagine, eu e minha casa serviremos ao Senhor e toca na tua família. Isaac era o testemunho. Quantas pessoas devem ter se alegrado? E a prova viva que Deus cumpriu o que disse. Como um homem de 100 anos e o sorriso de um lado ao outro deve ter contado para todo mundo. Você sabe a história do meu filho? A promessa de Deus que vocês duvidaram, olha ali. Missão cumprida, na verdade, 100 anos. E essa altura do campeonato, Deus chama ele para Moriá.
Quando Deus pede Isaac, ele não pede um menino, ele pede o lugar que Isaac ocupa no coração de Abraão. Entenda o sofrimento de um pai que teve que subir um monte. Por isso que eu falei, preste atenção aqui enquanto eu li o texto, 3 dias. E é muito curiosa a ligação de Abraão e Isaac com Jesus Cristo. Tem até um livro sobre isso, A Cruz e o Punhal, não é verdade? 3 dias subindo um monte, 3 dias com o filho amado do lado e você vai ter que sacrificar. Imagine o psicológico de um pai caminhando com um filho honrado, um filho amoroso, um filho leal, subindo um monte e o menino, cadê o cordeiro? Ele, Deus proverá. E na cabeça dele, meu Deus, eu vou ter que matar meu irmão. 3 dias. Não foi um lapso de ação, vai e faz. 3 dias de profunda tortura, de profunda agonia, de um pai observando um filho que iria perecer, como me lembra o nosso Senhor Deus Pai, observando seu filho 3 dias morto na sepultura, 3 dias de agonia, 3 dias esperando o milagre acontecer, 3 dias vendo toda a maldade e sabendo a ira que recairia sobre ele, a culpa que dos nossos pecados sobre ele, mas 3 dias ele aguarda. Isaac no mundo, entendendo que ele seria o cordeiro. Alguns teólogos dizem que Isaac já tinha entre 14 e 17 anos naquela época. Ele percebeu muito bem. Era cultural, era costumais sacrificar cordeiro. E ele carrega a lenha. Pergunta, cadê o cordeiro? Na segunda vez eu parei em silêncio. Ele entendeu que ia ser sacrificado. Imagine a cabeça de Isaac. E continua subindo. Porém, mesmo entendendo tudo, ele escolhe a submissão sem registrar resistência e se deita para ser apunhalado e morto. Eu não consigo imaginar, eu não sei vocês, como é que alguém entende a sua morte iminente e permite. Porque se Deus me livre e guarde, alguém fosse me executar hoje, a minha natureza humana, isso é do ser humano. Tem um filósofo que fala que o ser humano é o único ser que já nasce sabendo que vai morrer. A única pergunta que me viria na cabeça é o quê? Por quê? Eu vou morrer, mas me diz por quê? O que eu fiz? Era um bom menino. Era um menino fiel às promessas. O pai dele era um homem de Deus. E muitas vezes nas nossas vidas a gente fala, Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Por que está tocando nessa área? Por que está me pedindo algo tão duro e tão difícil na minha vida? Um casamento, um filho, um familiar, uma empresa. E Deus está tocando, e o teu coração está sangrando, mas ele aceitou ir ao altar, em silêncio, sem questionar. A gente fala muito do mérito de Abraão, mas esquece de falar também da renúncia e da entrega de Isaac. Aqui, a fé cega de um pai encontrou a confiança plena de um filho. E a pergunta que fica para mim e para você nessa pregação, antes de iniciarmos os tópicos, é: se Deus pedisse hoje exatamente aquilo que você mais protege, você entregaria ou negociaria? Aquilo que você tem chamado até hoje de prudência, não seria apenas pecado disfarçado de desobediência? Não, eu tenho que ser prudente. O Senhor mandou, mas eu vou esperar o cenário, eu vou olhar a realidade. Eu vou pensar como é que eu vou fazer. E Deus diz, age. Não, mas veja só, eu estou esperando o melhor momento. Isso é prudência? O pecado disfarçado de rebeldia. E quando eu falo sobre Abraão e Isaac, é muito fácil dizer, né? Ah, aconteceu há tanto tempo. Eu separei um vídeo de 3 minutos, muito curto. Eu quero mostrar para vocês, porque eu gosto do estímulo visual, porque traz para a gente a realidade do fato. Eu preparei esse clipe ontem de madrugada. Eu espero que fale com vocês, porque falou poderosamente comigo. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem
dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer e lado a lado os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Entrega aquilo que você mais ama, sacrifica aquilo que mais dói. Sobe ao monte Moriá. Por quê?
não tem explicação. Sabe, nós gostamos muito de falar de fé e contar um testemunho feliz quando tudo coopera, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu orei, o milagre aconteceu. Eu precisava e Deus socorreu. E é muito bom contar testemunhos para a congregação porque edifica a nossa fé. Mas existe um momento que a fé deixa de ser confortável. Existe um momento que Deus toca em coisas extremamente desconfortáveis. O lugar onde Deus não vai te explicar o porquê está fazendo, Ele não negocia o que Ele está te pedindo. Mas Ele te chama, um luto, uma perda, um familiar, um amigo, uma empresa. E esse lugar se chama Moriá. Moriá não é geográfico, eu quero que vocês entendam. Moriá é um local espiritual. Moriá é um ponto onde a obediência vai te custar tudo. E onde o silêncio de Deus pesa. E a promessa que muitas vezes você tem nas mãos, teu filho, tua família, teu casamento, tuas finanças, o teu futuro, a tua saúde, tudo aquilo que Deus prometeu é tocado. Essa semana eu estava falando com minha mãe, que quando ela se converteu, poucas pessoas sabem, ela fez uma aliança com Deus, e ela disse assim: Senhor, enquanto eu cuido dos seus, cuida dos meus. E ela sempre confiou, e a obra sempre nos sustentou, e graças a Deus estamos aqui de pé. Mas houve um momento do Moriá dela, um momento que Deus usava ela em cura, usava ela em libertação, e Deus tocou na própria filha com depressão profunda, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Deus tocou na promessa dela. Deus tem tocado nas tuas promessas, Deus tem tocado nas minhas promessas. Existem áreas em nossas vidas que muitas vezes são tocadas, e você fala: mas não vem de Deus. Como pode eu estar passando por isso? Não é uma promessa? Está acontecendo, Senhor. E mais cedo ou mais tarde, todos nós que buscamos o Senhor somos conduzidos a esse monte Moriá. E o problema é que quando chega lá, Deus não vai pedir coisas periféricas. Não. Deus vai tocar em coisas muito específicas. Ele vai tocar naquilo que dá sentido à nossa vida, que sustenta a nossa identidade, que nos organiza mentalmente, organiza nossas decisões. E certamente essa mensagem de hoje não é para quem está buscando uma inspiração leve, mas é uma mensagem que nos convida a sermos sinceros e se perguntar: no que de fato eu vou confiar? Se Deus tirar aquilo que eu mais amo e confio, no que de fato eu vou permanecer? Se Deus tirar a coluna emocional das minhas estruturas. Eu não sei qual é a tua coluna, teu marido, tua mulher, teus filhos. Eu não sei o que dá sentido à tua vida, tuas empresas, tuas finanças, tua saúde. Mas se Deus tirar tudo, Ele é tudo que te basta. Ele é tudo o que realmente importa. Olha, eu vou ser sincero com você. Dá até um certo pavor falar de Moriá. Porque a gente fala: eu não quero passar. Mas muitos aqui já estão passando o passado. E Moriá tem um propósito. Porque Deus não é cruel. A gente vai ver em Gênesis 22. Ele é cirúrgico. Moriá é um local onde Deus não queria a morte de um menino. Ele queria tirar os ídolos do coração de Abraão. Moriá era um local onde não era perda, era alinhamento espiritual. Eu não sei o que é teu Moriá. Eu não sei se é teu filho, teu casamento. Eu não sei se é a tua empresa. Eu não sei o que está te prendendo. Mas Deus está te convidando para um sacrifício. Glória a Deus. E que palavra pesada, e que palavra dura, e que palavra que não é reconfortante. Mas Deus não pode agir completamente na tua vida se ainda existirem reservas e outros ídolos que ocupam o teu coração. Para Abraão era o futuro dos filhos. O que vai ser de mim? Meus filhos têm que herdar. E se levar meu filho, com quem fica? Não, meu filho não. A morte do meu garoto, do meu menino, não. Eu não sei qual é a dor que você tem passado. Eu não sei qual foi o sacrifício, mas nada para Deus é em vão. Existe um processo, existe um motivo cirúrgico para Deus aumentar a presença na minha e na tua vida. E houve 4 áreas tocadas em Moriá. A primeira área tocada em Moriá, eu já estou dizendo aqui, é porque as coisas que Deus pede só tocam no que nós amamos. Abraão amava Isaac, isso não era pecado. O problema nunca foi amar o que Deus deu, mas permitir que esse amor se tornasse absoluto. O teste não era perder o filho, era saber quem governava o coração. O pior é que, se a gente for sincero, essa prova é pra gente. Se a gente for sincero, a prova de Abraão se aplica perfeitamente na minha vida. Quantas vezes sobre filhos e os projetos eu falo com Ana, quando tiver condições, quando as coisas melhorarem, e Deus me dá profecias na minha vida sobre meus filhos, eu empurro não, quando tiver segurança, quando tiver mais garantia. Mas isso é rebeldia escondida por trás de prudência.
Esse é o meu memorial, sacrifício financeiro. Eu preciso, e Deus sobe o monte. Não, eu espero condições ideais. Sobe Moriá. Não, eu preciso de outro cenário. Sobe Moriá. Quantas vezes nossa felicidade depende do sucesso de alguém que amamos? Nossos filhos, sobrinhos, netos, nosso casamento. E você entra em colapso quando esse algo vai ser tirado ou tocado. Saiba que se isso acontece, é porque não era mais um presente divino. Era um ídolo oculto no teu coração. E mais do que qualquer bênção que Deus pode te dar, Ele quer garantir a tua eternidade. Ele quer garantir que a presença dEle te basta e seja constante toda a sua vida. E não existe reino, presente, filhos, netos, sobrinhos, casamento que valha mais do que o teu passaporte espiritual com Ele. E o que for necessário ser arrancado, será arrancado. E a Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor ir para o céu sem o olho do que entrar no inferno com Ele. Deus não remove pessoas por capricho. Ele confronta dependências silenciosas. Abraão sobe o monte de silêncio porque Deus não queria tirar Isaac, queria reposicioná-lo. E a pergunta é, o que você ama tanto que já não consegue se submeter a Deus? No caso era preocupação sobre filhos, etc. Quando eu tiver mais 10 mil, quando eu tiver mais 15 mil. O que você se desespera só de imaginar abrir mão? Quem é o seu ídolo? A segunda área de Moriá não é só tocar quem a gente ama, vai para um ponto mais profundo. É quando Deus manda você obedecer sem explicar nada. Mas por que, Senhor? Por que você toca? Por que eu fiz? Eu tinha esse questionamento. Quando aconteceu o que aconteceu com minha irmã, as pessoas pensam que quando tem uma pessoa com a doença em casa, só ela está adoecida, né? Adoece todo mundo no processo. Eu dizia, Deus, minha infância, meus pais já ficavam em atendimento de manhã e de noite. O pouco que eu tinha à noite agora é com minha irmã depressiva. E eu via minha irmã babando. E eu via as pessoas dizendo quanto Deus era poderoso, usando a sua serva em cura. E eu olhava a minha irmã e eu dizia, então Deus odeia a gente desgraçadamente. O que foi que a gente fez? Meu Deus, a gente se esforça para dar o bem. Eu vejo tanta traição, eu vejo tanta desonestidade, irmã Ana amando, perdoando. E eu vejo essa senhora, 70 anos hoje, todos os dias de noite, orando e continuando orando. Aí eu falo, mãe, você vai orar mesmo por fulano? Vou, meu filho, não foi ela, eu que agi nela. Eu digo, misericórdia, essa mulher é uma santa, como é que ela consegue orar? Por quem amaldiçoou ela? Quem traiu ela? E essa mulher estava passando pelo que estava passando. Nossa família, que aquele monte de tudo estava passando pelo que estava passando. E Deus dizia alguma coisa? Nada. A dureza. Minha mãe deixava minha irmã com boneca e dizia, Carlos, tome conta, alguém tome conta, e ia atender. Ela não parou a vida dela, ela continuou em atendimento e obra. Existem momentos que Deus não explica. Ele falou, eu quero e eu preciso. E você fala, por quê? Eu quero tua empresa, por quê? Eu quero teu casamento, por quê? Eu quero teu filho. Não, Senhor, o que está acontecendo? Entrega! Entrega! Eu não sou mau, eu sou cirúrgico. Tem ídolo no teu coração. Glória a Deus, tá? Enquanto você não entregar, eu não posso agir, eu não posso transformar essa realidade, porque enquanto você disser, Senhor, vem até em partes, eu só ajo no lugar que eu posso entrar por inteiro. O problema é que a gente sofre na ansiedade de buscar explicação. Por que, Senhor? Mas grave isso no seu coração. Deus nunca vai revelar o mapa da bênção e do milagre na tua vida, se você é o tipo de pessoa que negocia o passo que vai dar. Eu vou, se isso acontecer, olha a minha história. Eu faço, mas quando essa realidade, Deus não entrega o mapa da vitória para pessoas. Deus entrega na fé em quem caminha em degraus que não existem. Como Jacó viu uma escada vindo do céu, de anjos, onde não existe degrau. Deus coloca degraus para você subir e se elevar espiritualmente. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que eu creio. Então a pergunta do segundo tópico não é se você entende o que Deus te pede. A pergunta é, você confia o bastante para entregar? Amém. A terceira área que Deus mexe é nas seguranças. E quando Isaac estava ali, o futuro estava administrado, era meu herdeiro. Tudo que eu trabalhei anos, Senhor, no sol quente. Meu Deus, o homem tinha 100 anos. Mais de 100 anos quando Isaac nasceu. Vamos supor 115. E agora, finalmente, ele pode descansar para o filho seguir. O futuro do filho dele, a garantia dele estava ali. E Deus está mexendo nas estruturas financeiras, nas nossas seguranças. Porque Deus mostra que o nosso amanhã não pode ser movido por garantias e sustentabilidade. Tem que ser movido sempre pela provisão. Tenha como se não tivesse.
O Senhor tem que ser tudo o que te baste. Ainda que tudo seja tirado, você compreender que ainda que nada você tenha, Jesus era tudo que você sempre precisou. O dilema de Abraão era a contradição entre a promessa de Deus e sacrificar o filho da promessa. E quantas vezes a gente só obedece se houver segurança? E condicionamos nossa fidelidade ao cenário ideal. Porém, mais uma vez, isso é rebeldia disfarçada de prudência. Sabe, Deus não vai condenar seu planejamento. É bom se organizar, mas ele vai confrontar se existe dependência. E se hoje toda a sua segurança que você fez, teu patrimônio, teus filhos, tua saúde, teu casamento, teu marido, mas se Deus mexe nessas garantias, como é que a gente fica? Sua fé permaneceria de pé? Entenda que esse dilema de Moriá, Abraão já tinha recebido a profecia há quanto tempo? 25 anos. Mercado velho, né? Moriá não é convite de quem está novinho na fé. Moriá é convite de quem Deus está chamando para um barco de renunciar pesado. De quem tem fibra de dizer, eu perdi, Deus tomou e eu permaneço. O meu amigo Abraão. Lembra Deus falando? O meu? A qualidade de Abraão era diferente. Era mentira. Porque ele foi capaz de sacrificar grandes coisas. Grandes relacionamentos exigem grandes sacrifícios. Penúltimo tópico. Quando Deus nos chama a crescer. Moriá nunca foi o fim. Foi uma etapa de transição para gerar amadurecimento. Porém, entenda, esse ponto é fundamental, as pessoas não prestam atenção nisso. Todo mundo fala que o cordeiro apareceu, na verdade, para o sacrifício no lugar, mas todo mundo esquece que para o cordeiro, o milagre aparecer, foi necessário primeiro um punhal se levantar. Quando você estiver disposto ao sacrifício, quando você estiver disposto a abrir mão daquilo que te prende para viver o sobrenatural de Deus e te tirar dessa dimensão ordinária para viver o extraordinário. Quem quer ver milagre, quem quer ter provisão, entenda que o grande milagre só aparece enquanto nós decidimos levantar o punhal. Deus não vai desperdiçar processo. Toda prova carrega um convite oculto para você sair de uma fé rasa que você precisa entender para confiar, para uma fé profunda que decide confiar sem entender. Moriá revela quem governa a sua vida quando tudo treme ao seu redor. E Moriá também revela um Deus que não apenas é quem promete, mas também vai ser capaz de sustentar a tua promessa na hora da adversidade. Mas hoje a promessa feita a Abraão foi cumprida. Séculos depois, na mesma região do território de Moriá, outro pai subiria um monte, mas dessa vez o pai não pouparia o próprio filho. Em Gênesis 22, Deus pede o sacrifício no Calvário. Em Cristo ele consuma. Isaac carregou a lenha. Cristo foi preso ao madeiro. Abraão em silêncio se perguntava o porquê. E Deus responde em Jesus Cristo. Porque Moriá a todo momento deixa claro para mim e para você que Deus não te pede tudo sem ter te entregado tudo antes. Deus é tudo o que você precisa. E se ele morreu na cruz, entregando toda a sua vida no meu e no seu lugar, o mínimo que ele exige é toda a sua vida rendida aos pés e nas mãos dele. Moriá é o endereço espiritual que Deus está te chamando, ou você já está nele. Quando a fé supera o medo e assume o comando. Quando Deus então pode agir na sua vida sem reservas. Em Moriá, o altar deixa de ser uma ameaça na sua vida, pois um dia ele vai se tornar o seu testemunho de renúncia. Hoje, Deus não está perguntando o que você sente, mas o que ainda te segura e você chama de prudência, e que o céu está denunciando por rebeldia. Entre controlar e se render, escolha Deus, porque a tua fé nunca termina em vazio, sempre termina em revelação. Mas por fim, entregue seus ídolos onde secretos. Sacrifique seus medos, porque a frase de hoje é: todo mundo quer o sobrenatural de Deus na vida de Abraão, mas o Cordeiro, na minha e na tua vida, só aparece para quem estiver disposto a levantar o punhal. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor e ao Senhor.